um adolescente, uma arma, um colégio e um motivo. O resultado dessa combinação deixo em aberto. Se bem que você não precisa raciocinar muito para descobrir do que se trata. Essa história não é velha. Você já viu nos jornais, filmes e músicas. E é interessante como se repete de novo e de novo, mudando somente alguns detalhes. O que eu acho admirável é que só um desses 4 substantivos é o mais evidenciado nesses casos. E justamente o único que é abstrato. Motivo, conceito tão frágil e pífio. Afinal, será que existe uma resposta? Será que o próprio autor desse crime sabe por quê? Oi, meu nome é Laís, sem Y, e eu não vim trazer uma solução para esses questionamentos, e sim complicá-los mais um pouco, pois hoje nós precisamos falar sobre Kevin. Em obras no geral, sempre buscamos um sentido para as coisas. Eu, pelo menos, sempre procuro. Mas e se nem sempre existe algum? E se ninguém, por mais que procure incessantemente, consiga achar? Isso é o que Eva se pergunta e tenta entender após ter sua vida destruída por um acontecimento, um massacre cometido por seu filho. Nós acompanhamos esses questionamentos por meio de cartas escritas a uma pessoa denominada Franklin, que logo de início descobrimos ser seu marido, ou ex-marido. Não fica muito claro o que houve entre eles, entretanto subentende-se que estão separados. Eva escreve ao longo de 2 anos, sobre toda sua trajetória de vida até chegar na tão conhecida quinta-feira, o dia em que seu filho deu manchete em todo o país por cometer uma atrocidade. Isso enquanto ela intercala os acontecimentos atuais da sua vida, então fica nessa mistura de presente e passado. Aqui eu já quero deixar claro. Esse livro não é sobre o Kevin. Eu ouvi muitas pessoas falando que a narrativa era lenta e enrolada, porém eu não senti isso. Muito pelo contrário. Eva é uma pessoa amarga e demasiadamente cruel em suas cartas. Ler seus relatos, pessoalmente falando, é fascinante. Ver seu ódio pela maternidade, seu olhar imparcial que muitas vezes oscila com análises neutras e por vezes frias, deixa sempre uma dúvida. Em quem eu deveria confiar? Não vou mentir, eu não tenho uma resposta concreta. E as pessoas querem respostas, elas querem pelo menos uma causa, isso é natural. E é muito cômico como os debates acerca desse livro giram em torno disso. Eva definitivamente não foi uma boa mãe. Só que, será que ela foi tão ruim assim ao ponto de explicar o que seu filho fez? Kevin também nunca foi um filho bom. Ou será que ele foi? Eu me sentia num misto de emoções, sem saber em quem eu deveria confiar. Os dois não se entenderem gerava medo e revolta em ambos. E é legal a dinâmica dos dois. De certa forma, eles são reflexos. Em várias partes do livro, Kevin chega a criticar sua mãe, utilizando-se da mesma lógica que ela, e vemos que tudo que de certa forma Eva criticava, ela fazia também. Ela era uma pessoa cruel, ela criticava o teatro do seu filho. Só que nesse percurso também vemos várias situações em que ela mentia e era totalmente dissimulada com seu marido e familiares. Podemos tentar elaborar sobre maternidade compulsória, depressão pós-parto, negligência e como essas poderiam ser possíveis causas que afetaram o desenvolvimento de seu filho. Só que, sinceramente, será que isso faz diferença? Eu acho que ficar martelando isso não vai mudar nada. E Eva sabe disso, mas mesmo assim ela continua, quase como uma punição. O livro brinca com isso. O tempo todo eu imaginava a autora pensando: quem vão culpar? Então, mesmo sem perceber, nós somos convidados a fazer parte da narrativa, como os acusadores. A escolha de ser um romance epistolar não parece ser por acaso. Ai, como eu amo esse gênero.
além de ser extremamente íntima, ela nos fecha em um único ponto de vista, e os outros são criados a partir da nossa interpretação. Talvez Kevin tenha sido um bom filho de início, e justamente a desconfiança extrema de sua mãe desencadeou um lado mais sombrio nele, porque não é estranho que a única pessoa que não lhe dava atenção e o achava mal é justamente a que ele sempre quis provocar. Mas talvez não seja isso também. Às vezes, se Franklin tivesse dado ouvidos à sua mulher e eles buscassem ajuda de profissionais desde cedo, as coisas não teriam escalado dessa maneira. Em vários relatos, a gente pode perceber que Kevin era sim uma criança que precisava de ajuda e que tinha problemas em algumas áreas, como na parte educacional e principalmente na social. Mas fato é que Eva exala desconfiança. Mesmo sendo ela que conduz a narrativa, a gente descobre que ela não queria ser mãe, e mesmo assim engravidou. Ela odiou a experiência e nunca se conectou com seu filho, e depois disso, sem o consentimento do marido, engravidou mais uma vez, para finalmente ter a filha que sempre quis. E o Kevin? Será que ele não sentiu isso? Será que o amor desbalanceado que Eva dá para Célia, sua segunda filha, não o incomodou? Não sei, e não tem como saber. Mas ao mesmo tempo que eu ficava com o pé atrás o tempo todo, sua escrita é crua e foi me fazendo aos poucos acreditar em parcela da sua versão. Ela não esconde suas falas e pensamentos problemáticos, o que dá um pouco de veracidade para o seu relato. Em partes do livro ela chega a ser meio racista, e em grande parte dele, abertamente gordofóbica. Em contraste, várias vezes ela passa pano para coisas erradas que o marido dela fez. O que eu quero dizer é que ela é uma pessoa muito contraditória. Então, até quando ela está falando com certa neutralidade, eu não conseguia deixar de procurar um viés. Eu não conseguia saber se eu deveria acreditar ou não no que ela falava. Enfim, para resumir, o livro todo parece um desabafo de uma mãe cansada e que perdeu tudo. E agora discorre em longas cartas qual foi o motivo para um massacre ter acontecido. Eu deixo a pergunta para você. Por que o Kevin fez isso? Eu gostei bastante desse livro, talvez porque, eu amo romances epistolares e eu gosto dessas narrativas mais íntimas no geral. Pra mim foi uma leitura bem fluida e eu acho que isso porque eu li muito pela Eva. Eu me interessei muito por essa personagem. Então eu já deixo avisado que se você quer um livro com uma pegada mais jornalística, uma coisa true crime, eu não recomendo tanto ele, só que se assim como eu, você adora um personagem questionável, eu acho que ele é uma boa escolha. Opa, Laís da edição aqui. E eu só queria comentar que eu senti muito mais isso lendo o livro, porque eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas quando eu vi o filme, eu achei a Eva do início ao fim muito com cara de rainha da coitadolândia. Então ela tá sempre triste, não sempre triste, mas vocês entenderam. Ela sempre tem essa pegada mais depressiva, mais cansada, exausta. E a Eva do livro, ela tem isso também, mas ela é uma pessoa muito ácida. E aí eu achei bem legal ler os comentários, ler os desabafos, ler às vezes que ela estoura. Então eu acho que isso é uma coisa bem legal de ver de diferença das duas. Logo, o que eu falei aqui, como eu vou dizer mais pra frente, é aplicável ao livro. Porque se eu fosse falar do filme, aí eu teria que analisar só o filme. Então é isso, continuem com minha finalização. O livro que eu comprei veio todo bichado. Eu acho que eu peguei uma edição amaldiçoada. Eu comprei na promoção e eu não abri. E aí eu não consegui trocar. Mas eu fiz um post na comunidade mostrando. Foi um livro muito bom. Eu gostei muito de ler. Eu gostei muito da história, dos personagens. Passei por momentos de raiva. Fiquei triste. Enfim, muitas emoções. E eu queria trazer ele aqui pro canal para saber de vocês. E saber o que vocês acham desse livro, se realmente existe um culpado, se a Eva é uma babaca. Na verdade ela é uma babaca, mas é um bom debate para se ter, de forma saudável, claro.
E de novo, esse vídeo é sobre o livro em específico. Tem muitas coisas que eu queria citar aqui, mas eu não falei, como a Eva quebrar o braço do próprio filho, o que é terrível, ela quebrar os brinquedos, ela falar que ir de arrasta na frente dele e muitas outras coisas. Mas eu acho que eu queria fazer um panorama geralzão do sentimento que eu tive, que foi justamente dessa dúvida enquanto eu lia. E eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Queria agradecer aos membros, eles estão passando aí na tela. Obrigado, membros. Agradecer também a todos os comentários, as recomendações e é isso. Tchau!